Olá, queridos irmãos, estamos aqui para mais uma devocional com base na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso. Hoje nós iremos ver a quarta petição que ele ensinou, que está no texto de Mateus capítulo 6, versículo 11, onde Jesus ensinou aos seus discípulos a pedirem o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Na primeira parte da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, nós vimos como a expressão Pai Nosso que estás no céu implica que aquele que ora deve ter certeza do seu relacionamento paternal e da sua filiação com Deus, ou seja, de que Deus é o seu Pai e de que ele é filho de Deus. Isso só se dá por meio de Jesus Cristo. Então, essa oração não é uma reza, não é uma oração mecânica de repetição de palavras, mas é uma oração onde o Filho se achega ao Pai Celeste para apresentar diante dele a adoração e também suas petições. As três primeiras petições nos ensinam a adorar a Deus por quem Ele é, a buscar ardentemente desejar o reino de Deus e a sua vontade sendo feita aqui na terra como ela no céu. Nós vimos o que essas expressões querem dizer. Mas a oração também mostra que nós podemos fazer petições pessoais. E é interessante que depois de mostrar que devemos nos aproximar diante de Deus, buscando primeiramente adorá-lo, somente depois disso é que nós somos orientados a apresentar as nossas petições. E aqui é algo bem interessante, queridos. Quando nós nos aproximamos diante de Deus, nós devemos nos preocupar em nos deleitar, primeiramente, em quem Deus é. No seu reino, na sua pessoa, no seu poder, na sua majestade. Para depois, então, e somente depois disso, podermos buscar apresentar as nossas petições. Então nós deveríamos mudar um pouco aquilo que é comumente a nossa postura. Já chegamos diante de Deus apresentando os nossos problemas, as nossas queixas, as nossas lamentações, os nossos sofrimentos. Jesus está nos ensinando, aproxime-se diante de Deus, primeiro reconhecendo quem Ele é, se deleitando na pessoa dele e na sua obra. Mas o que quer dizer o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Primeira coisa, Jesus está nos mostrando aqui algo muito interessante. Ele está nos mostrando que Deus, Ele se importa com as nossas necessidades. Imagine, aquele que é o Eu Sou, o Deus autossuficiente, o Deus que não necessita de nada e de ninguém, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra também. Esse Deus que é incomparável, Ele se importa com as nossas necessidades. Ele se importa com aquilo que nós temos como necessidade para o dia a dia. A expressão o pão nosso provavelmente não se refere somente ao alimento físico, mas se refere a aquilo que nós necessitamos para o nosso viver diário. Então Jesus é como se ele estivesse dizendo assim, aprendam a pedir a Deus, dizendo, dá-nos nesse dia as necessidades materiais que necessitamos para o dia de hoje. Dá-nos, Senhor, nesse dia, aquilo que o Senhor sabe que nós necessitamos. Queridos, nós devemos prestar que essa petição, ela nos estimula a apresentar diante de Deus. É outra coisa muito surpreendente na oração. Aquele que sabe todas as coisas, que nada lhe é oculto, se agrada de ouvir a petição dos seus filhos. Se agrada de que seus filhos peçam a Ele e apresente. Algumas pessoas ensinam que nós não devemos apresentar os nossos pedidos a Deus, mas isso está em desacordo com o que Jesus ensinou em Mateus 6. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aquele que é filho de Deus pede a seu Pai, supra as minhas necessidades, supra aquilo que eu necessito durante esse dia. Queridos,
No entanto, nós também devemos entender que essa petição de Jesus nos apresenta Deus como sendo o nosso mantenedor. Ou seja, é Ele quem nos dá o pão diário. Estamos expressando nossa confiança na provisão que vem dEle. Ou seja, sem Ele o nosso trabalho não traz o nosso mantimento. Sem Ele a nossa força não consegue o que necessitamos. Sem Ele o céu pode parar de dar chuva, o campo pode parar de produzir o fruto. Ele é aquele que traz tudo o que nós precisamos. Nós aprendemos a ser humildes. Não importa a condição social que você tenha. Não importa se você é rico ou se você é alguém que vive na necessidade. Todos são orientados a pedirem o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Se você é filho de Deus, não importa a sua condição social, essa petição está dizendo, você só tem o que tem, porque Deus dá. É Ele que provê, é Ele que supre. Então nessa petição nós aprendemos que Deus é o nosso mantenedor fiel. Mas também nós devemos aprender que ela não nos ensina a pedir coisas supérfluas. Ela nos ensina a pedir o pão diário, as nossas necessidades diárias. Interessante que Paulo tem bem claro isso na sua mente. Ele vai dizer, tendo o que comer e com o que nos cobrir, estamos com isso contentes. Paulo está dizendo que o contentamento cristão, ele se fundamenta em receber as necessidades básicas de Deus. Ele não está dizendo aqui que o contentamento consiste em você ter o carro, a casa, o emprego, ou qualquer outra coisa material que você imagine. Paulo está dizendo, tendo o básico necessário, tendo aquilo que é necessário para a subsistência, estamos contentes. Então veja que essa oração, Jesus está nos ensinando a pedir aquilo que é necessário. Deus, é claro, por sua infinita graça, pode nos conceder muito mais do que nós pedimos a Ele, e Ele nos dá muito mais do que nós necessitamos na maioria das vezes. No entanto, esta petição mostra que o crente deve se aproximar diante de Deus, confiando de que Deus é aquele que dará o necessário. E nem sempre aquilo que nós imaginamos como necessário é o que Deus diz que é necessário para nós. Então, nessa oração, nós também devemos aprender a ter gratidão pela provisão do Senhor. Se nós aprendemos que Deus se importa com os nossos pedidos, com as nossas necessidades, se nós aprendemos que Deus, com isso, é o nosso provedor, é Ele quem nos dá, inclusive a força para podermos trabalhar, é Ele quem nos concede, nós também devemos aprender que nós devemos ser gratos. Gratos a Deus por aquilo que Ele faz. Gratos a Deus pela provisão diária. Você pode não ter tudo aquilo que você quer, mas você terá o pão nosso de cada dia, o necessário para que você viva. Talvez você não possa ter a vida regalada, cheia de bens e de conforto que você sempre sonhou, mas do Pai Celeste, sempre você terá o pão nosso necessário para a subsistência. Ele sabe aquilo que é necessário, Ele sabe aquilo que você necessita, e Ele há de dar a seus filhos, aqueles que clamam. Por isso Ele ensinou que deveríamos clamar a Ele. Diante disso, eu gostaria que você passasse a ter uma experiência de oração, uma experiência de um relacionamento com Deus, mas primeiramente certificando-se e se deleitando no fato de Deus ser o seu Pai e você ser filho de Deus por meio de Jesus Cristo, de você adorar a Deus por quem Ele é, de você buscar, desejar ardentemente o reino de Deus, de você desejar a sua vontade, para então, somente depois disso, você apresentar a sua petição material. Eu acredito, meu querido irmão, minha querida irmã, que se você fizer assim, sua alma encontrará mais prazer, mais satisfação, mais alegria, mais deleite em Deus, no seu governo e na sua vontade. Que Deus abençoe você e a sua família.
Em nome de Jesus.